Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário Basílica, também aqueles que nos acompanham de suas casas, nós hoje, com toda a igreja, celebramos a festa da Santíssima Trindade, o nosso Deus. Este Deus que é um só, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós recordarmos no Antigo Testamento, Deus já havia revelado ao povo que existia só um Deus, porque naquela época as pessoas costumavam adorar vários deuses, os deuses pagãos, e Deus se revela àquele povo sendo o único Deus verdadeiro. E hoje a gente pode correr o risco também de continuar adorando outros deuses. Quem é o Deus da tua vida, amado irmão, amada irmã? Às vezes o dinheiro ocupa o lugar de Deus, o poder ocupa o lugar de Deus e o prazer ocupa o lugar de Deus. Deus é um, isso foi revelado por Ele. Ele quis revelar a nós isso. E depois, com Jesus Cristo no Novo Testamento, no Evangelho, nós descobrimos uma coisa nova. É um só Deus, mas em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dá para entender isso? Não dá, por isso que é Deus. Se desse para compreender, não seria Deus. E nós não somos deuses para entender tudo sobre Deus. Mas alguma coisa a nossa inteligência é capaz de compreender. Na nossa vida, irmãos e irmãs, se nós nos damos conta, nós estamos constantemente invocando o Deus Trindade. Geralmente, o cristão católico, quando acorda de manhã, o que faz primeiro? O sinal da cruz. Invoca a Santíssima Trindade. Quando passa por uma adversidade, um desafio na vida, a Trindade Santa. No final do dia, agradece a Trindade, agradece a Deus. E mais do que nunca, no batismo, nós fomos mergulhados no amor da Trindade. Porque nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como dizia a segunda leitura de hoje, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. O amor da Trindade foi derramado na nossa vida no dia do nosso batismo. Por isso nós precisamos ao menos conhecer um pouquinho de Deus. Se te perguntassem agora, se perguntasse a mim e a você nesse momento, quem é Deus para ti? O que você responderia? Talvez alguns iam ser pegos de surpresa, mas sabe que eu nunca parei para pensar nisso? Quem é Deus para nós? Quem é Deus? E eu acho que uma das mais bonitas definições de Deus, quem nos deu foi São João. Deus é amor.
Deus é amor. E se nós somos de Deus, nós também vivemos o amor. Porque a Trindade é isso. A Santíssima Trindade é isso. Deus Pai, que ama eternamente o Filho. E o amor do Pai para com o Filho é o Espírito Santo que é derramado em nossos corações. Vejam que belo o mistério da Santíssima Trindade. É isso que Deus espera de nós, que estamos aqui em comunidade, que sejamos uma comunidade perfeita como a Trindade, uma comunidade onde se viva o amor uns com os outros. Por isso não se preocupe muito em querer conhecer Deus teologicamente. Isso é difícil. Santo Agostinho foi um santo que estudou muito sobre a Trindade. Ele queria desvendar o mistério da Santíssima Trindade. E conta uma história que certa vez ele estava na praia, pensando sobre a Trindade, querendo entender a Santíssima Trindade, este Deus que é um em três pessoas. E ele viu um menino que estava na beira do mar, abriu um buraco na areia, e aquele menino tinha um balde. Ele ia até o mar, enchia o balde, despejava água no buraco. E assim ele repetia várias vezes. E Santo Agostinho então chega perto daquele menino e pergunta para ele: o que tu está querendo fazer? E o menino disse: eu quero colocar toda a água do mar dentro desse buraco. Santo Agostinho, vendo a inocência da criança, diz a ele: mas isso é impossível. Tu nunca vai colocar toda a água do mar dentro desse pequeno buraco. E sabe o que o menino respondeu para ele? É mais fácil eu colocar a água do mar dentro desse buraco do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Porque não cabe na nossa cabeça, na nossa inteligência humana. Por isso basta nós compreendermos que Deus nos ama, que Deus é amor, que Deus está conosco e que Deus espera que nós também vivamos este amor aqui, para que um dia a gente chegue então à glória, contemplando face a face a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é isso que todos nós queremos, chegar lá, estar com Deus, louvar e bendizer a Deus no céu. Mas para isso já é preciso nós vivermos o amor entre nós aqui, senão não chegamos lá. Portanto, amado irmão, amada irmã, se você sair desta missa hoje compreendendo isso, que Deus é amor, que Deus nos ama, basta. Não precisamos entender toda a teologia sobre a Trindade. Basta nós compreendermos que a Trindade é o mistério de amor. O Pai que ama o Filho, e este amor é o Espírito Santo, que também é derramado em nossa vida. Este Deus que nos criou e já nos amou na criação. Este Deus que nos redimiu pelo Filho Jesus, que foi enviado a este mundo para nos dar a salvação. E este Deus que continua a nos santificar pela igreja, pelos sacramentos, pela vida de intimidade com Ele. Por isso eu convido você agora num instante a baixar a cabeça, fechar os olhos e entregar a sua vida nas mãos da Trindade Santa, nas mãos do Deus do amor. Entregue tudo nas mãos dele, até a dificuldade que você está passando, porque Deus não te abandona, Ele está contigo porque Ele te ama.